Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tararam. Então, agora você já sabe, né? A gente vai falar de Missão Impossível. Missão Impossível. E acho que vocês vão gostar. Sem spoilers, claro, como sempre. Mas a gente vai trazer umas novidades, umas curiosidades de bastidores também e falar um pouquinho do filme pra vocês. Missão Impossível Efeito Fallout é o 6º episódio da saga. Pra quem assistiu desde o primeiro, tá super emocionante, eletrizante. Eu acredito que tem bastante novidade aí pra gente falar a respeito. O Ethan Hunt continua sendo Ethan Hunt, né? Sim, da forma mais impossível possível. Nossa, Cláudia, essa piada é muito ruim, cara. Eu acho que eu percebi. Né? Mas, continuando. O filme trata de uma continuação direta do anterior, então, com certeza, você precisa ter assistido os demais para assistir esse. Não dá para descontinuar, né? Você não consegue assistir a história. Ficam muitas pontas abertas, né? Você não vai entender muita coisa. A verdade é que, assim, o que a gente está dizendo aqui para vocês é o que exatamente o trailer passa, mas, obviamente, com as impressões de ter assistido o filme. É uma continuação direta do filme. O pior pesadelo está de volta para ele nesse filme. Ele vai ter que lidar com isso e lidar com outros pesadelos que já envolvem ele desde o começo das histórias. Tudo que ele tentou enterrar vai meio que desenterrar para incomodar ele de novo e complicar nessa nova missão. Inclusive um grande amor. Inclusive um grande amor. É que realmente ainda está no trailer, então não acaba não sendo um spoiler. The end you've always feared is coming. It's coming. And the blood will be on your hands. Como a sinopse e o próprio trailer mostram, ele comete um erro na missão, né? No início da saga ele comete um erro na missão e ele precisa voltar atrás e começar a missão toda de novo para buscar plutônios, para correr atrás porque tem como sempre, um ataque terrorista, né? E ele vai ter que correr atrás para conseguir salvar a humanidade, que é o que ele sabe fazer, né? Exatamente, sempre existem outras agências envolvidas na situação e você não sabe. E esse filme marca pelo plot twist, né? É um atrás do outro. Exatamente. Alguma coisa você espera, outra você não espera. Então não adianta você imaginar que vai ter uma linha e você vai seguir aquela linha no filme até o final. Ele vai ter muita reviravolta. É o tempo todo. Algumas pegam de surpresa bacana. Outras são um pouco previsíveis, mas tem bastante agrada. Cena previsível, né? Espere aí uns momentos no miolo do filme e você vai falar, puta, já esperava por essa. Mas mesmo assim, o seu já esperava por essa, dali a pouco traz alguma coisa que você não esperava que acontecesse. Não fique decepcionado no meio do filme, quando você perceber que as cenas são um pouco previsíveis, porque tem um motivo para essas cenas serem previsíveis, né? Algumas que são totalmente previsíveis, a cena vai se desenrolando, você vai prevendo tudo que vai acontecendo, você sabe bem do que eu estou falando, e no final, por um movimento de câmera, a cena deixa de ser previsível e torna muito interessante. É muito legal toda a visão que tiveram em cima de movimentação de câmera, dentro de ambientes fechados e ambientes externos, posicionamento de câmera, o ângulo que ela filmou. Às vezes a câmera está apontada para um lado e ela vira para outro e ela muda a sua sensação da cena e torna aquilo ou engraçado ou interessante demais. É muito interessante ver como o diretor trabalhou isso daí para pegar uma cena clichê e transformar numa coisa nova e empolgante. É verdade, tem uma cena que é uma cena, inclusive, que tem uma parte que é engraçada, né? E que tem um efeito 360, assim, que a câmera faz um 360, volta pro lugar, né? E aí tem pessoas, assim, olhando, né? E fica uma coisa engraçada. Which way, Benji? Turn left! Go, 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 go! What are you waiting for? I'm jumping out a window! É Missão Impossível. Você tem as cenas de ação extremas, fortes, as coisas que a gente considera quase que impossível e só um super agente pode fazer. A gente tem aquelas cenas mais estratégicas, mais calmas,
onde você vai ouvir muito nome de vários personagens, né, de vários agentes. Você vai começar a ligar a trama bastante e sempre vai ter uma festa, sempre vai ter um lugar para glamour. Um glamour. Então sempre tem todas essas passagens, ou seja, os elementos de Missão Impossível estão lá distribuídos no filme. Obviamente não é só aquela bomba explodindo, não, tem a estratégia, você tem que acompanhar a história para você entender, senão você acaba entendendo. É uma história, apesar do tema ser um tema pesado, é uma história leve de se absorver, ela não é difícil, você vai assistindo, se divertindo, você consegue, com certeza, consegue entender completamente a história, não é aquela coisa que dá vontade de parar o filme e voltar. O que é que estava falando? Não, aquele pedaço, não, ela não é tão difícil, mas tem uma continuidade, né? Ela tem uma cadência, cadência. E a parte do glamour lembra um pouco 007, você não achou? Sempre, você não sempre. sentiu? Todos os filmes trazem essa referência, deixa um pouco parecido, mas não tanto quanto o 007, é um pouco mais leve, né? Mas sempre tá lá. As cenas de ação, ele conseguiu fazer todo tipo, tem corrida de moto, tem perseguição de carro, tem escalada à montanha, só com as mãos, tá? Sem equipamento. Eu acho que tem uma referência pro primeiro filme, que ele faz até uma escalada invertida no primeiro filme. Exatamente, foi bem interessante aí a pegada para você se lembrar de alguns episódios, né? E falando em cenas de ação, ele fez todas de forma prática, né? Não usou dublê. Em nenhum momento, tá? E a computação gráfica nesse filme, não vou dizer que a qualidade é excelente do que tem lá. O que tem é pouco. Eles usaram demais efeitos práticos. Uma coisa que vocês podem buscar é o making off de uma cena de helicóptero, que o próprio estúdio já liberou muito antes do filme ser lançado, em que o Tom Cruise, ele, além de pilotar o helicóptero, e ele comandou essas câmeras e ainda atuou. Então o cara foi maluco, mas ele conseguiu concretizar a cena e fizeram em poucas tomadas. Tem mais uma curiosidade também, que ele machucou o pé, tem 2 cenas em específico que ele sai mancando. E aí você consegue perceber onde foi que ele machucou o pé, né, e qual a sequência que foi filmada. Essas 2 cenas são cenas separadas, bem separadas uma da outra, e ele tá com o pé machucado, então você percebe que foi gravado no mesmo dia ou alguma coisa assim, e ele continuou. Dali ele continuou, mesmo com o pé machucado. Eu sou uma pessoa que realmente gosto muito de assistir o filme em 3D, não me interesso tanto por assistir o filme em 3D. Acaba me incomodando um pouco, às vezes pela resolução da tela, pela definição, acaba enchendo um pouquinho a paciência e eu acabo preferindo que não seja em 3D. Mas esse filme surpreende porque eles não forçaram na tecnologia. Não é uma coisa que fica saltando a tela demais, exagerado. Quanto mais salta a tela, tecnicamente isso mais fica borrado, mais fica parecendo uma perda de resolução, acaba incomodando. Algumas pessoas se incomodam mais, outras menos. Algumas sentem até dor de cabeça com o efeito, porque você está mexendo com os olhos e com polarização, então acaba sendo uma coisa um pouco incômoda. Esse filme não. Como ele foi um pouco contido, o 3D fica muito gostoso, muito agradável de assistir. Você vê profundidade no rosto, em plano fechado, você vê a profundidade da curvatura do rosto, fica uma coisa bacana, mas você não vê de repente uma coisa voando muito exagerado e acaba distorcendo. Ficou uma coisa muito legal, muito gostosa de assistir. A cena do helicóptero ficou legal porque tem aquele negócio que tá balançando embaixo, né? Tem algo pendurado nesse helicóptero, carga, né? Uma carga. E ela balança, assim, e não é uma coisa que parece que vai vir em cima de você, mas também o 3D acaba ajudando a você enxergar a cena como se você estivesse visualizando de fora, assim, né? Exatamente, acaba dando uma sensação muito boa. Para continuar nossa ideia aqui, a trilha sonora clássica tá lá, sempre, com algumas modificações. A Giovana acabou prestando bastante atenção nessas mudanças sutis. Eu até cantei aqui para vocês, pô. As inserções, né, dos arranjos da trilha principal aparecem em vários lugares. Em vários momentos, porque na verdade assim, eu acho que teve alguns momentos que foram bem emocionantes, mexeram com a emoção, né? E aí nesses momentos a trilha sonora tá, né, sem a originalidade dela, com um pouco de cadência assim bem mais emotiva, né? O som, o andamento dela. É trocada a instrumentação e exatamente. É um trabalho de orquestra, bem interessante. Bem interessante. Então, se você prestar atenção nos momentos que a musiquinha aparece,
Para quem gosta muito, para quem é fã da saga, né, vai se emocionar junto, vai acompanhar, vai perceber nessas entoações diferentes da música. É bem interessante. Bom, pessoal, dá para perceber que a gente ficou muito empolgado com o filme. Eu particularmente gostei muito, eu já gostava de todos os outros. Sempre gostei, desde o primeiro achei muito interessante, achei muito legal que os filmes como série, ele foi evoluindo, ele foi melhorando, pelo menos na minha opinião, ele foi melhorando. É natural o segundo, terceiro, quarto filme não ser tão bom ou não agradar tanto. Particularmente, eu acredito que esse agradou mais até do que os outros, até que os demais. É uma opinião minha. Em efeitos visuais, é incontestável, o filme está maravilhoso, bastante efeito prático, bastante cena de ação, mas equilibrado com a história, com a trama, uma coisa bem amarrada, pontas que vieram de outros filmes para perturbar o personagem principal. Particularmente, eu gostei muito, na minha opinião, vocês devem assistir e não perder tempo. Vale a pena conferir? Vale a pena conferir. A gente, na verdade, partilha da mesma opinião sobre o filme. Gostei muito, acho que é um dos melhores da saga inteira. Acho que só não bate o primeiro, porque o primeiro é imprevisível, você não sabe, não conhece o Ethan Hunt, não conhece a saga, então você não espera nada, né? Só que esse daqui, ele superou as nossas expectativas, pelas cenas de ação, pela forma como foi filmado, pelos efeitos. De uma forma geral, é muito interessante, né? E de qualquer forma, assim, ele termina de um jeito muito emocionante, muito dramático, emocionante, mexe com o coraçãozinho da galera, né? De pensar, e aí? Vai ter uma continuação? Não vai ter uma continuação? Como o Cláudio falou, as pontas estão muito bem amarradas, então termina sem um gancho para uma próxima história. Pelo menos não ficou aparente isso. Não ficou aparente, mas se quiserem fazer, é possível. É possível. Mas não tem aquela coisa implantada para se ter uma continuação. Exatamente. E nos outros você tinha até um gancho que falava vai continuar, né? Então eu acho que essa imprevisibilidade de ter uma continuação, uma continuidade, é o que mexe com a gente no final, assim, o closer, né, dessa saga toda. Missão Impossível Efeito Fallout, ou Missão Impossível 6, é um filme que vale a pena conferir. Se você assistiu o nosso vídeo até aqui, dê um gostei, inscreva-se no nosso canal. Até mais!